quero começar a organizar e gerenciar as minhas finanças. Por quê? Porque eu quero começar a economizar, guardar dinheiro e começar a investir todos os meses de forma regular. Você está no lugar certo. Por quê? Porque nesta aula, eu vou te dar um guia prático, bastante prático, para você começar a guardar dinheiro e você começar a investir todos os meses. Então, fica aí, porque a aula já começou. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com você nesta mesma jornada de poupador e investidor. Pois é, pessoal, se você chegou a esse ponto de determinar que precisa organizar suas finanças, gerenciar cada centavo e guardar dinheiro para poder investir, esta aula vai de fato fazer isso, vai te ajudar a você atingir essa sua meta, tá certo, pessoal? Por quê? Porque quando a gente organiza e gerencia as nossas finanças pessoais, né? A nossa vida financeira, a gente abre espaço para conquistar estabilidade e alcançar todos os objetivos financeiros que a gente traçar para a gente mesmo, para nós mesmos, tá certo? E de forma regular, bastante contínua, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para você um passo a passo bem prático para te ajudar a você que ganha entre 1 e 5 salários mínimos, atenção, é para você mesmo, que ganha entre 1 e 5 salários mínimos, tá certo? Para você economizar, para você investir de forma regular. Em seguida, olha só, em seguida a esses passos, eu vou te apresentar uma análise detalhada dos impactos, tá certo? Ou dessas medidas, tá bom? E uma estimativa, atenção, é uma estimativa, não é? De economia nos próximos 3 anos. 3 anos para você. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, qual é esse primeiro passo? O primeiro passo que você deve dar é fazer um diagnóstico financeiro. O que é um diagnóstico financeiro? Antes de qualquer coisa, pessoal, o primeiro passo deve ser este: entender a sua situação financeira atual. Para isso, você precisa listar tudo que você ganha, ou tudo de dinheiro que entra na sua casa. Se sua esposa, se seu companheiro, se sua companheira trabalha, se seus filhos trabalham e ajudam no orçamento da casa, então você precisa listar todo esse dinheiro que entra, né? Ou essa renda que entra. Em seguida, assim que você fizer, né, essa lista, você deve anotar todas as suas despesas, desde as despesas essenciais. E aí, ó, despesas essenciais, eu estou falando de alimentação. A alimentação, né? Saco vazio não se aguenta de pé, tá bom? Aluguel, se você vive de aluguel, ou condomínio, se você paga condomínio, tá certo? Financiamento do apartamento ou da sua casa própria, não sei, se você tiver. Isso é, portanto, essencial ou fixas, né? São as tais despesas fixas. Tem a mensalidade da escola ou da faculdade, se você faz, tá bom?
O plano de saúde, se você tem, se você paga para sua família, né? O plano de celular, entre outras coisas, né? Isso é o que eu chamo de renda ou de despesas fixas, né? Ou essenciais, tá bom? Depois que você fizer esse levantamento, fazer, né, essa lista aí dessas despesas, você vai começar a observar, atenção, o que são gastos supérfluos, tá certo? Supérfluos, despesas supérfluas, aquelas que você pode viver sem elas, que não são necessárias para que você continue vivendo, certo? Então, faça isso. E aí, quando eu falo de supérfluas, pessoal, por exemplo, streaming. Ó, você tem mais de uma assinatura de TV? E se você tem só uma, você a usa? Se você não usar, você tem que cortar isso. Tira isso aí. Para que você tá? Só para pagar a mensalidade todos os meses? Então, acabou. A academia. Se você não vai, para que ter? Né? Lá na sua conta que você tem que pagar todos os meses. Corta isso. Certo? Almoço fora de casa quase todos os dias. Ou pedidos de deliveries continuados. Tudo isso são, né, consideradas supérfluas ou despesas variáveis que muitas vezes você não precisa. Você não precisa ter. Lazer, né? Bem, se você pode diminuir, diminua, tá bom? Aplicativos de carro, ao invés de usar aplicativos de carro todos os dias para ir para o trabalho, para voltar, etc., vai de ônibus, se puder, vai a pé. Faça isso, ok? Se você fizer isso, pessoal, quando você começar a visualizar todos esses seus gastos que aqui a gente acabou de listar, você vai começar a identificar o que é desperdício, o que você está gastando à toa, tá certo? E você vai, portanto, abrir espaço para redirecionar esses recursos. E isso, sem dúvida, é muito legal. Você não acha? Vou dar um exemplozinho bem prático para você entender. Vamos imaginar o seguinte, certo? Uma pessoa, ó, com renda de 2 salários mínimos, ou 3, sei lá, ela não pode gastar R$ 400 mensais com assinaturas desnecessárias e pedidos excessivos e deliveries. Tem gente que, infelizmente, faz isso. É um absurdo. É um absurdo. Tá certo? Ora, se você for essa pessoa, né, parecida com essa pessoa, você pode começar a fazer o seguinte: reduzir 2 pedidos e deliveries por mês e cancelar assinaturas que você não usa, né? Com isso, você pode economizar R$ 400, sim senhor, todos os meses no seu orçamento, tá certo? Essas reduções, olha pessoal, essas reduções podem gerar uma economia anual, atenção, nos 12 meses da sua vida, de R$ 4.800. É bom ou não é? Então, qual é o impacto disso? Então, esses cortes que você pode fazer, atenção, né, podem acumular uma economia extremamente significativa ao longo do tempo. E isso, pessoal, vai liberar dinheiro, muito dinheiro, para você começar a investir, tá certo? Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Mas vamos lá, nós estamos apenas no início. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, meus amigos e minhas amigas, é criar um orçamento mensal. Você precisa organizar o seu orçamento mensal, o seu planejamento financeiro mensal. E quando eu falo de planejamento financeiro mensal, pessoal,
eu estou fazendo o seguinte. Depois que você anotou todas as suas receitas, todo o dinheiro que entra e todas as suas despesas, tudo que sai, você precisa separá-las em categorias. E como é que você separa em categorias? Por exemplo, despesas essenciais. Nós já falamos o que são despesas essenciais. Despesas variáveis, que eu também chamo de não essenciais ou supérfluas. Muitas vezes são, tá certo? Então, você já sabe o que são essas despesas. Então, separei essenciais, variáveis ou supérfluas ou desnecessárias. E o terceiro tópico, investimentos. Olha só, você está organizando agora todas as suas receitas e todas as suas despesas em 3 tópicos: essenciais, variáveis e investimentos. Se for possível, comece a utilizar esse método aí. É o que eu faço aqui na minha casa, juntamente com a minha esposa e a minha filha. 50% do meu orçamento eu coloco para despesas essenciais, certo? Despesas essenciais. Que aí você tem que lembrar: moradia, condomínio, alimentação, transporte, essas coisas aí, saúde, pá, ok? 30% são para prioridades pessoais, às vezes lazer, às vezes um hobbyzinho, alguma coisinha aqui, aquilo outro, tá certo? Que a gente chama de despesas variáveis. E 20%, ó, pessoal, 20% todo mês, 20% todo mês para poupar e investir. Guardar esse dinheiro e investir. Se você começar a fazer isso, você vai ver as mudanças chegando de forma impactante na sua vida, tá certo? Vamos lá. Vamos dar o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é, sem dúvidas nenhuma, pagar as dívidas. Eu preciso pagar as dívidas. As dívidas ainda estão me atrapalhando? Então, eu preciso pagar essas dívidas. E aí, eu estou mostrando um exemplo bem prático. Se você tem dívidas, você tem que priorizá-las, pagar, quitá-las, tá certo? Então, você tem que negociar condições favoráveis para você, tá certo? Como redução de juros ou uma quantidade maior de parcelamentos, entre outras coisas. Então, assim, você vai começar, em primeiro lugar, a dar uma freada, evitando, né, adquirir novas e novas dívidas. Eu vou dar um exemplo aí que você está vendo aí na tela. Então vamos lá. Imagine que eu tenho aí uma dívida de R$5.000 com juros de 5% ao mês, né? Esses juros de 5% ao mês custa R$250 de juros mensais. Olha que negócio complicado. Olha que negócio complicado. Se eu quitar essa dívida, ou seja, esse valor de R$250 aí, pode ir para onde? Pode ir para onde? Pode ser redirecionada para uma reserva financeira, certo? Posso guardar para uma reserva financeira. Qual será o impacto disso? Então, ó, dívidas com juros mais altos, né, corroem a nossa renda. Comem a nossa renda, devora a nossa renda. Se eu as quito, né, eu vou liberar esses recursos, tá bom? Esses recursos que poderão ser usados para economizar e para investir. Então, da mesma forma, pessoal, você pode utilizar aí aqueles métodos, aquelas técnicas de pagamento que eu já falei numa aula anterior, que é o bola de neve ou o avalanche, certo? A bola de neve é você quitar as menores dívidas primeiro para ganhar motivação, para se animar, para ir, né, criando volume. Já a avalanche, esse método aí, essa técnica, é você focar
nas dívidas com juros mais altos, né? Com taxas de juros retumbantes, horrorosas, tá certo? E se você faz isso, você vai economizar a longo prazo, não tenha dúvidas sobre exatamente isso, tá ok? Então, percebeu, né? Aí vamos para esse quarto passo. Vamos para este quarto passo. Estabeleça algumas metas financeiras, tá certo, pessoal? Então, o que significa estabelecer algumas metas financeiras? Adotar, não é? O hábito de poupar todos os meses e criar uma reserva financeira. O que significa? Qual é o impacto disso na sua vida, na vida das pessoas que fazem isso? Então, eu vou mostrar para você exatamente isso. Então, quando você define objetivos bem claros, né? Como pagar uma dívida, por exemplo, montar uma reserva de emergência, comprar um carro, comprar, sei lá, uma casa, um apartamento, fazer uma viagem, sei lá, juntar dinheiro para um curso. Isso aí são metas que a gente chama de tangíveis, né? E bastante objetivas, alcançáveis, tá certo? Isso abre em você um processo motivador. Então, toda vez que você receber seu salário, né, você precisa saber ou aprender a separar um percentual do seu salário para destinar para esses objetivos, claro, e os investimentos sobre tudo, tá certo? Então você tem esses objetivos claros na sua vida, você traçou essas metas de forma, né, bem concreta, então você vai ver o quanto isso vai, certo? Vai, digamos, facilitar a sua vida. Sabe por quê? Porque na hora que você traça metas bem tangíveis, bem claras, você cria o quê? Foco. Ao criar foco, você cria também o hábito de poupar. Ao criar esse hábito de poupar, você vai fazer o quê? Evitar, anular do seu comportamento financeiro as compras por impulsos. Tá certo? Olha que coisa fantástica. E tem mais, eu vou dar um exemplo bem prático para você. Vamos imaginar o seguinte, ó. Que você guarde todos os meses R$ 300, né? Como reserva financeira lá no Tesouro Selic, a 10% ao ano. Isso vai gerar para você um montante de R$ 12.468 em 3 anos. Em 3 anos, certo? R$ 12.468. Olha, antes você estava preocupado com dívidas, agora você está só aproveitando a adrenalina positiva, né, de ver o seu dinheiro rendendo. Olha que coisa fantástica. E se for possível, vá guardando também um valorzinho aí, guarde uns 20%, por exemplo, né, do seu salário para um CDB com liquidez diária, que você pode botar lá e tirar no dia seguinte, na hora que você quiser, tá certo? E que tem um volume de negociação alta. Isso é bem fantástico. Então, qual é o impacto disso na sua vida, pessoal? Primeiro, quando você tem metas, né, como eu já falei aí, isso vai te ajudar a criar uma disciplina, ou o que eu chamei de foco. Ao criar, você vai evitar aqueles gastos por impulso que muitas vezes domina a cabeça e as ações de muita gente, certo? Então, essa prática aí, que eu estou mostrando para você, vai garantir que você comece a investir de forma regular, criando, portanto, esse hábito, né, de poupar e investir. Tá bom? Então, isso é fantástico ou não é, pessoal? Isso é genial. E se você for olhar, olha, se você for olhar, qual é a estimativa geral
de economia em 3 anos, com todos esses, né, acertos que você está fazendo ou vai começar a fazer na sua vida. Se você observar aí, ó, atenção, viu? Eu comecei lá dizendo, corte os gastos supérfluos, aquela ideia dos R$ 400 por mês, tá certo? Isso vai resultar, ao final de 3 anos, numa economia, pessoal, de R$ 14.400. Ora, R$ 14.400 redirecionado vai ser um espetáculo, né, na sua vida financeira, tá certo? Aí, depois eu falei dos investimentos regulares. Então, os R$ 300 mensais a juros de 10% lá no Tesouro Selic. Sabe quanto isso vai dar lá no final? R$ 12.468, certo? Fantástico. Então, se eu somar os 14.400 com os 12.468, isso vai dar, né, o total estimado em 3 anos, pessoal. Se você seguir essas medidas que eu estou te dizendo, que eu estou te dando aqui de graça, você poderá economizar, ao final desses 3 anos, cerca de R$ 26.868. Isso é dinheiro ou não é, pessoal? Isso é dinheiro ou não é? Então, eu estou te mostrando a faca e o queijo. Basta agora você começar a fazer o que tem que ser feito. Siga esses passos e você vai ver os resultados acontecerem, chegar na sua vida, tá certo? Era isso que eu queria falar hoje para vocês, tá certo? Eu só espero que você possa, né, aproveitar isso, né, e colocar mesmo na prática do seu cotidiano, né, do cotidiano da sua vida financeira, tá certo? É isso? Então, cada passo, olha, só foram 4 passos. E aí esse quinto passo aqui, essa quinta demonstração aqui, é apenas o resultado ou os resultados desses 4 passos que você vai começar a dar e mudar a sua vida financeira, tá certo? Pronto. Era isso que eu queria falar para vocês. E claro, pessoal, finalmente eu gostaria, mais uma vez, de reforçar que essa aula nunca é uma recomendação de investimentos, porque o dinheiro é seu e é você que tem que tomar, né, as decisões, as atitudes, tá certo? E claro, faço propaganda aqui dos meus livros de educação financeira. As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria. Este mundo da imaginação, do nosso imaginário, onde a gente pode começar a organizar a vida prática. Só que eu faço isso já educando as crianças, lá desde a infância, para que sejam adultos com equilíbrio e independência financeira lá no futuro, tá bom? E o segundo livro é O Papel da Mesada na Educação Financeira de Crianças e Adolescentes, tá certo? O papel das mesadas. Se você dá mesada aí, ou pretende dar mesada para os seus filhos, pense no futuro deles e use essas mesadas como ferramenta para educá-los financeiramente e eles não repetirem no futuro o que você fez ou faz com a sua vida ou a sua desorganização financeira. Era isso que eu queria falar. Um abraço e até a próxima!